Saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. A 10ª edição em nome de Jesus, falando sobre esse livro de Provérbios, esse livro de Salomão, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá direção, que nos dá norte. Eu queria falar um pouco sobre o perigo de escolher os nossos próprios caminhos, ou seja, Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala uma coisa muito importante para nossas vidas, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Meus queridos, aonde você estiver, é sempre perigoso sair da direção do Senhor, sair da direção divina e passar assim a dirigir as suas próprias vidas. Não faça isso. Não saia dos caminhos do Senhor de jeito e maneira alguma. Ou seja, para você ir para o Egito. Ou seja, como assim, Jackson, ir para o Egito? Se você tiver uma Bíblia, vocês vão me entender. Gênesis capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz que, tendo Abraão descendo para o Egito, havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande naquela terra. Meus queridos, sabemos que o Egito, ele representa o quê? O mundo. O Egito representa suas concupiscências, ou seja, ambições, desejos, prazeres. Não abra mão de onde você estiver, de sua posição, dos caminhos do Senhor. Não abra mão dos caminhos do Senhor, que o Senhor tem para a sua vida. Não abra mão disso de jeito e maneira alguma. Não abra mão do seu chamado. Não corra o risco de você se envolver com as coisas negativas deste mundo, de jeito e maneira alguma. A Bíblia diz que no Egito as provações logo vieram, né, para o pai da fé, né? Quem é o pai da fé? Abraão. Situações adversas que Abraão passou levaram o quê? Levaram Abraão a mentir, né? Para salvar sua própria vida. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 12, do 11 em diante, que disse Abraão a Sarai, né? Bem sei que é mulher formosa, quando os egípcios te virem, ou me matarão. Ou seja, Abraão ficou com medo. Abraão pediu a Sarai para que ela mentisse. Ou seja, Abraão pediu a Sarai para ela dizer que ela era sua irmã, para assim se manter vivo, né? Ou seja, Abraão teve dificuldades naquela época, não é diferente de nós, né? Nos dias de hoje. E a Bíblia diz que, sem saber que Sarai era esposa de Abraão, Faraó tomou para o seu palácio, né? E a Bíblia diz que o Senhor feriu a Faraó e sua família com grandes pragas, e teve o que? De devolvê-la ao amigo de Deus. Quem é o amigo de Deus? Abraão. Meus queridos, olha o que Provérbios nos diz, né? Há caminhos que do homem parece o quê? Parece direito, mas são caminhos o quê? São caminhos de morte. Abraão, a Bíblia diz que expôs o quê? A sua honra, expôs a sua esposa. Se não fosse Deus, o que seria, né? O que seria dele? O que seria de Abraão? O que seria da gente, né, meus amados, se não fosse Deus nas nossas vidas? Devemos confiar sempre em Deus, coloque isso no seu coração. Devemos permanecer firmes, fortes, na hora da dificuldade e na hora dos problemas. Coloque isso no seu coração, observando o que? Sempre a direção de Deus para nossas vidas. Ouça, guarde as palavras do Senhor no seu coração e ouça a voz do Senhor para que Ele possa te dar um norte. Meus queridos, quando saímos da direção de Deus, como saímos dos caminhos do Senhor, ou seja, dos caminhos divinos, somos o quê? Somos responsáveis pelas consequências, né, das nossas vidas. Nós mesmos somos responsáveis por isso, não Deus. Lembramos o que, meus amados? A lei do quê? A lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? Ou seja, a semente que você plantar, você vai colher, né, seus frutos. Frutos esses, ou bons ou maus, atitudes certas ou atitudes erradas. Meus queridos, apesar da atitude errada de quem? De Abraão, o Senhor, ele não abandonou Abraão de jeito nenhum. O Senhor também não vai te abandonar. Ande nos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, né? A Bíblia diz que o Senhor protegeu, né, da morte. O Senhor protegeu Abraão e sua família da morte. Lembramos aqui do versículo, né? Mas o fim daqueles que caminham por si só são caminhos do quê? De morte. Deus, ele fez Abraão entender que o melhor caminho traçado é o caminho de Deus, é o caminho dele. Coloque isso no seu coração. O melhor caminho traçado para a sua vida é o caminho do Senhor.
Bem-aventurados são aqueles que temem o Senhor e andam nos teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixe Deus ser a lamparina para os seus caminhos, aonde você estiver. Confie em Deus, coloque isso no seu coração. Pode ter certeza, meus queridos, que Ele agirá na sua vida, Ele agirá no seu favor. Abraão, ou seja, e Sarai usaram o quê? Usaram de mentiras, né? Expor o seu caráter. Ou seja, mas Deus ele teve compaixão, né? Deus ele é tão misericordioso que ele teve compaixão de Abraão e de Sarai, e eles não foram que abandonados. Assim vocês não vão ser abandonados se vocês confiar. Pelo contrário, né? O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger. Meus queridos, não deixe de jeito maneira alguma a sua vida tomar um rumo diferente, você tomar suas decisões por si só. Não faça isso. Ore, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, que Ele vai te dar uma direção. O Senhor, do mesmo jeito que cuidou de Abraão, né? Assim vai cuidar de você. Essa é a pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Confiar no Senhor é você ter certeza que Ele agirá em seu favor. Só você confiar, confiar e confiar. Não bote dúvida no seu coração de jeito maneira alguma. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.